Olá, essa é a segunda parte da lição, um estudo sobre questões relacionadas à ceia do Senhor. Copo ou conteúdo? Há uma diferença entre um recipiente e o que está nele. Suponha que eu preparei um chá e você chega como convidado. Eu digo, você gostaria de uma xícara? Você pensaria que eu estou dando uma das minhas xícaras para você? Ou você entenderia o significado claro, óbvio, evidente, que eu estou lhe oferecendo o líquido que está dentro da xícara? Agora, suponha que ao te entregar o chá, eu diga, beba essa xícara como boas-vindas a você. Você esmagaria a xícara e de alguma forma tentaria beber a xícara, engolir seus pedaços? Ou você entenderia o significado, beba o chá que está dentro da xícara como minha maneira de recebê-lo bem? Muitas vezes falamos assim, usando uma palavra para algo relacionado a ela. No estudo de idioma, isso se chama metonímia. Às vezes, também dizemos por meio de uma pergunta, você bebeu seu copo de água? Estaríamos perguntando se a pessoa bebeu o copo ou se bebeu a água que está dentro do copo. Não temos dificuldade de entender esta maneira de falar. Por que então alguns têm dificuldade em entender a linguagem da forma usual ou normal acerca do que Jesus disse? Mateus capítulo 26, versículo 27 a 29. 26, 27 a 29. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E também em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde está escrito, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Há coisas a considerar aqui. Paulo diz que Jesus usou as palavras beberem deste cálice. Ele quis dizer, esmaguem o cálice em pedaços pequenos e tentem beber seus pedaços? Obviamente, cálice aqui é uma metonímia para o seu conteúdo. Então, todos entendemos o significado do que Jesus falou. Beba o suco de uva que está no cálice. Jesus diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele quer dizer o recipiente, cálice ou copo em si, ou o fruto da videira dentro do cálice, dentro do copo? É a nova aliança baseada em metal, madeira ou argila, seja lá qual for o material daquele cálice, daquele copo, ou nova aliança baseada no sangue de Cristo representado pelo suco de uva? Jesus claramente disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança. Agora veja a especificação, no meu sangue derramado
em favor de vocês. Se o cálice ou o copo fosse feito de metal, Jesus estaria usando o metal para dizer que ele representava seu sangue, ao dizer este cálice é derramado. Jesus estava dizendo a bebida que está dentro do cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus disse, beba em memória de mim. Eles beberam o cálice. Suponha que o copo ou o cálice fosse feito de metal. Eles de alguma maneira engoliriam o metal? Certamente, todos entendemos que o copo ou o cálice é uma maneira de falar do que está dentro do copo ou cálice. Eles beberam o conteúdo do cálice. Este mesmo copo foi dividido. Jesus pegou o cálice, diz Lucas 22, vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, Lucas 22, versículo 17, onde diz o seguinte: então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, peguem isso e repartam entre vocês. Jesus quis dizer que o copo deve ser cortado ou quebrado para que seus pedaços sejam dados a cada um dos apóstolos? Obviamente não. Dividir o copo significava distribuir seu conteúdo para que cada pessoa pudesse tomar o líquido que estava dentro do copo. Em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 29, Jesus fez duas declarações. Primeiro tomou um copo e disse, bebam dele. Depois falou sobre beber este fruto da videira. Beber o copo é beber o fruto da videira. Sendo um líquido, a bebida precisa de algum tipo de recipiente para contê-lo. As Escrituras não dão importância ao próprio recipiente. As Escrituras dão importância à bebida que está dentro do recipiente. Então, vemos que o foco verdadeiro é o conteúdo, o fruto da videira e o seu significado para o perdão e a nova aliança. Concentrar-se no material com o qual o copo ou cálice foi feito, metal, madeira ou argila, seria perder completamente o ensino de Jesus. Por sinal, já que Jesus nunca usou plástico, será que é permitido usar na ceia um copo de plástico ou de acrílico? Todos reconhecemos que esses detalhes não possuem qualquer importância. E é ridículo e muitíssimo estranho dividir o corpo de Cristo por motivos tão insignificantes quanto usar apenas um único copo. Símbolos finais. Alguns pensam que há na ceia do Senhor 3 símbolos: o pão para o corpo de Cristo, o suco de uva para o sangue de Cristo e o copo ou cálice para a nova aliança. As passagens que usam são Lucas 22, 20, 1 Coríntios 11, 25. Mas essas passagens realmente refutam ou negam essas conclusões. Vamos dar uma olhada em Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que Jesus derrama é o sangue da nova aliança. O copo em si é feito de algo sólido, não pode ser derramado. Ao usar a palavra derramado, Jesus torna seu significado perfeitamente claro. O suco que representava seu sangue é o que ele derramou para inaugurar a nova aliança, o que concorda com as explicações do livro de Hebreus. Especificamente o sangue que deu início à sua aliança. Olhe atentamente agora para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso
em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Estes são os dois símbolos da ceia do Senhor. Onde está o terceiro? Se o pão representa o corpo e o copo ou cálice representa a aliança, qual seria o símbolo para o sangue? Olhe para a passagem novamente. Nunca menciona o fruto da videira. Se a palavra copo ou cálice se refere apenas ao recipiente sólido, então Paulo teria se esquecido de incluir o suco e o seu significado. Claro que isto não aconteceu, porque Jesus deixou apenas 2 e não 3 símbolos. Como sabemos, o copo refere-se à bebida dentro dele. Quando Paulo diz beba o cálice, ele está dizendo beba o fruto da videira. Como foi entendido há séculos, desde o início, existem 2 símbolos. Então, por que tentar criar o terceiro símbolo? Devemos voltar a fazer esta pergunta em breve. Prática. Existe a questão da praticidade. Pense novamente em uma regra que exige uma sala no andar superior para a ceia do Senhor. Como isso seria praticado onde pessoas pobres vivem? Elas têm sorte de ter uma casa e não há muitas casas com 2 andares. E nos lugares onde as pessoas vivem em cabanas bem simples, como seria? Fazer uma regra que exige casas de 2 andares não é prático para muitos cristãos. Da mesma forma, aqueles que exigem um único copo fazem exigências impraticáveis. Os cristãos em Jerusalém sempre foram chamados de a igreja, uma congregação em Jerusalém. Essa congregação começou no primeiro dia com cerca de 3.000 membros e logo cresceu para mais de 5.000 homens. Nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, estas descrições que indicam o tamanho e crescimento da congregação. Atos 2:41, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Capítulo 4, versículo 4, dirá: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. E 5, 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Se houvesse tantas mulheres e jovens quantos homens, isto acrescenta mais de 10.000 membros na igreja em Jerusalém. Será que os que insistem em um único copo para uma congregação realmente acreditam que um único copo foi passado para todos os 10.000 membros da igreja em Jerusalém a cada domingo? Suponha que depois de muitos enchimentos, cada membro tivesse um copo por apenas, este único copo, por apenas 15 segundos em média. Esse processo teria levado mais de 40 horas. Em outras palavras, apenas o ato de beber o suco de uva na ceia do Senhor teria durado muito além do próprio dia do Senhor, que é o domingo, sem sobrar tempo para o pão, nem para pregação, orações, cânticos, contribuições. Enquanto pensa no pão, lembre-se de que a Bíblia dá um sentido ao único pão, e um sinal de nossa comunhão com Cristo
e de uns com os outros. Nossa unidade em um só corpo. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios 10, 17, ele disse: como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Deveríamos criar uma regra de um único pão? Deveríamos dizer: você deve usar apenas um pão para a congregação inteira. Se não o faz, você não é um cristão verdadeiro, então não podemos ter comunhão com você. Uma regra tão sem sentido dividiria aqueles que se submetessem daqueles que se recusassem a se submeter. Isso dividiria a igreja, indo contra a vontade de Deus e a verdade para a qual o único pão indica, ou seja, a unidade do corpo de Cristo. Seria um contrassenso. Além do mais, tal regra também seria impraticável. Como o único pão poderia ser distribuído para uma igreja com mais de 10 mil membros? Mesmo que cada membro tivesse uma única migalha, o processo duraria bem mais do que todo o domingo, todo o dia do Senhor, e não sobraria tempo para mais nada. Claro, o Senhor não fez tal regra. Se ele não fez nenhuma regra sobre um único pão, que foi usado como uma ilustração para uma lição bíblica, então ele certamente não fez nenhuma regra sobre um único copo que não foi usado como ilustração para qualquer lição bíblica. Por que tal regra? Agora chegamos à questão do porquê. Por que as pessoas criariam uma regra tão sem sentido? Esta é simplesmente uma visão equivocada? Para alguns é. Eles apenas ouviram este conceito e visão e nunca examinaram cuidadosamente todos os textos bíblicos para verificar se tal conceito ou visão está de acordo com as Escrituras. Mas poderia haver aqueles que estão usando a questão do um único copo como uma ferramenta para se diferenciar de outros grupos e ganhar poder sobre o seu grupo de seguidores. É o haireses. Haireses, no grego, que quer dizer heresia, que quer dizer divisão. É uma arma contra outros? Existe alguma vantagem em fazer isso? Bom, não podemos indicar aquele outro está praticando a haireses, a heresia. Só Deus pode julgar os corações humanos, mas podemos ver os resultados, os frutos. Jesus falou sobre os frutos dos falsos professores e disse: você vai reconhecê-los por seus frutos. Mateus 7, 20. Nos lugares onde um único copo é transformado em lei, os frutos quais são? Maior unidade entre os irmãos? Harmonia? Não. Confusão e divisão. Os verdadeiros cristãos devem permanecer livres, dependentes da graça de Deus, em vez de regras humanas. Por favor, entenda. Se uma congregação só consegue comprar um único copo ou prefere um único copo, não há problema com isso. O pecado é fazer do um único copo um requisito ou exigência para a salvação. Do mesmo modo, não havia pecado em preferir a circuncisão, se alguém decidisse ser circuncidado por razões pessoais. Mas a imposição da circuncisão como requisito para a salvação foi condenada fortemente. A Bíblia insiste, Tiago capítulo 4, versículo 12, que há somente, como diz aqui, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aqueles que tentam impor suas próprias leis não têm autoridade para fazer isso. Jesus disse em Mateus capítulo 28, 18, que toda autoridade
pertence a ele. Aqueles que julgam os outros com base em suas regras tentam afastar o Senhor do seu trono. Um dia, eles encontrarão o Senhor, o verdadeiro legislador e o verdadeiro juiz, cujo lugar eles tentaram tomar. O fim deles, como diz 2 Coríntios 11, versículo 15, será de acordo com as suas obras. Se você não quer estar com eles, então não se junte agora ao trabalho maligno deles. É muito melhor estar com Jesus. É melhor seguir o único pastor, que é o único que dá a vida eterna. Quero dizer o seguinte: não temos o propósito de, com esta lição, condenar ou criticar nenhuma prática por escolha ou preferência pessoal, baseada em boa consciência e que não divide a igreja. Não temos o propósito de ofender ou atacar os irmãos em Cristo que estão fazendo o que fazem com sincero coração e pensando em agradar a Deus. Estamos totalmente contra os que dividem o corpo de Cristo e querem exercer poder sobre a igreja que pertence unicamente ao único Senhor e Salvador. Então eu lhe peço, por favor, considere todos os argumentos bíblicos e lógicos que lhe apresento nesta lição e viva seu cristianismo trabalhando para unir todos os cristãos no mesmo e único corpo, ainda que cada pessoa ou congregação tenha práticas um pouco diferentes, que possam viver em paz e unidos, como Jesus orou no Evangelho de João, orou e está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Não façamos qualquer exigência, qualquer demanda, não criemos qualquer lei que não pode ser sustentada, fundamentada, justificada pela Bíblia. Sigamos somente a Bíblia. E, nas áreas em que há liberdade, respeitemos nossos irmãos, sem condená-los, sem julgá-los. Assim, deixando a Bíblia falar, seremos unidos e responderemos sim à oração de Jesus pela unidade. Que Deus lhe abençoe.